E se tudo o que pensávamos saber sobre a civilização humana mais antiga era apenas metade da história, enterrado sob camadas de poeira e tempo, milhares de pimas. As tabuletas de argila sumérias permaneceram em silêncio por mais de 4.000 anos, coberto de mistérios enigmáticos. Símbolos uniformes em que os estudiosos acreditavam não passavam de mitos, comércio, registros e rituais antigos. Inofensivo, previsível, compreendido. Mas isso, a certeza simplesmente se despedaçou. Quando cientistas recorreram à inteligência artificial avançada, inteligência solta sobre esses esquecidos. Nos textos, algo começou a vir à tona. Padrões que nenhum ser humano jamais havia percebido. Linhas que se repetem em regiões distantes. Fragmentos que se conectam como peças de um enigma que nunca deveria ter sido resolvido. Oculto nessas traduções, referências a seres sumérios, chamados Anunnaki, mas descritos em maneiras que não correspondem a nenhuma conhecida. Mitologia. Isso não era contar histórias. Parecia intencional, estruturado, quase, como uma transmissão. Quanto mais profunda quanto mais se avançava, mais perturbadora era a mensagem. Tornou-se. Porque esses comprimidos não apenas descrever o passado. Eles parecem ser apontando para algo muito mais perturbador. Algo que ainda pode acontecer. Afetam-nos hoje. Antes de prosseguirmos, dê um like e se inscreva, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você vê a história da humanidade. Para entender o que a IA descobriu, primeiro precisamos entender o que esses comprimidos realmente fazem, são e por quê. Até agora ninguém conseguiu completamente. Leia-os. Esse contexto é crucial, porque sem isso, o que estamos prestes a fazer, mostrar que você não parecerá tão chocante assim, como deveria ser. Por mais de um século, arqueólogos desenterrando as ruínas as antigas cidades de Eridu e Nippur encontraram milhares de exemplares de tabletes sumérios. Muitos estavam quebrados, em fragmentos. Outros permaneceram intocados, em depósitos de museus, não traduzidos, rotulado incorretamente, ou simplesmente esquecido. Kun, forma, a forma de escrita mais antiga conhecida do mundo. O sistema é notoriamente difícil de trabalhar, seus símbolos mudam de significado, dependendo do contexto. Muitas de suas palavras não têm equivalente moderno. Mesmo quando os sinais eram legíveis, a gramática, frequentemente, não fazia muito sentido. Gerações de acadêmicos dedicaram suas carreiras inteiras, traduzindo apenas fragmentos. Ninguém conseguiu juntar as peças de um completo imagem. E por causa disso, o mundo só via a história completa em 2025. Naquele ano, os modelos de aprendizado de máquina, treinados em milhares de formas Kuhn, as inscrições foram liberadas para pesquisa. Equipes. Essas não eram traduções simples. Ferramentas. Eles identificaram símbolos ausentes. Eles previram finais desastrosos. Dialetos com referências cruzadas do Aiadiano, babilônico e sumério antigo. Simultaneamente, de repente, tablets que estavam silenciosos. Por 4 milênios começou a falar novamente, e o que eles disseram não tinha nada a ver com o que ninguém esperava. Durante anos, esses textos tinham sido descartada como criação poética, mitos. Mas uma vez que a IA foi restaurada e comparada, lado a lado, detalhes ocultos surgiram. Os comprimidos continham registros detalhados. Eles descreviam o trabalho, sistemas, classificações de pessoas e procedimentos envolvendo sangue, argila e finalidade. Alguns comprimidos listaram estes. Detalhes em sequências repetitivas. Outros, contou-lhes em forma narrativa, mas através de todos eles, o mesmo padrão consistente. Padrões apareceram. O primeiro choque foi a descoberta de origem múltipla. Histórias. Os comprimidos não trataram a humanidade como uma invenção única. Eles usaram termos diferentes, cada um ligado a um papel. Função. Propósito. Eles falaram de moldar formas à semelhança de o divino, mas dividindo-os imediatamente pelo que foram feitos para a humanidade. De acordo com esses textos, não foi criado como um só povo. Foi separados desde o início,
e um grupo descrito mais de uma vez, em tablets completamente diferentes, criado com uma única característica definidora, acima de tudo, a obediência. Mas o que exatamente isso significa e o que é isso? Na prática, parecia que era onde a história fica profundamente desconfortável. Humanos foram criadas, mas não como uma única espécie. O mito com o qual crescemos sempre foi simples. Os deuses criaram o homem a partir do barro, mas o recém-criado, as tábuas decodificadas revelam uma história muito mais complexa e uma história muito mais perturbadora. Eles não descrevem um único ato de criação. Descrever estágios, tentativas, fracassos, experimentos e variações. Os seres humanos não foram criados como uma única raça. De acordo com esses versos, eles eram protótipos, modelos. Cada lot era adaptado para uma finalidade diferente com funções físicas específicas atribuídas desde o início. Os comprimidos também foram usados. Termos diferentes para descrever esses primeiros. Humanos. Palavras que os estudiosos há muito assumido significava simplesmente pessoas. Mas apontaram diferenças críticas. Algumas versões usavam o termo Lulu, de forma livre, significando homem. Outros usaram Saggig, que um sumerologista traduziu décadas atrás, como o povo de cabelos negros. Essa frase foi ignorada durante anos, mas a IA conectou, transferi-lo para uma passagem separada, que descreve um grupo marcado para trabalho com corpos moldados, de argila escura, e olhos arrepiantes que não questione. Aí, também sinalizou vários, frases recorrentes que se destacaram. Uma pode ser traduzido livremente como portador de função, vida. Outro se refere àqueles que não multiplicar. Um terceiro, e este parou. Pesquisadores frio, era argila de inferior, brilho. Os estudiosos há muito presumiam isso. Eram poéticos ou simbólicos. Mas quando reconstruíram-nos em seu contexto completo, surgiram diferentes interpretações. Algumas, os pesquisadores agora acreditam nessas linhas. Descrever humanos primitivos geneticamente modificados sem a capacidade de reproduzir. Se for preciso, isso significaria que eles foram deliberadamente. Concebida como força de trabalho temporária, nunca. Destinado a sobreviver tempo suficiente para falecer. Suas características. Outras tábuas descrevem os próprios deuses, avaliando cada desempenho do grupo. Uma passagem fala sobre a argila de voz inquieta, uma versão do homem que recusou a ordem e foi lançado ao mar, Rios. Outra menciona um grupo cujo os membros estavam muito fracos para suportar ferramentas. Enviaram de volta à montanha para ser esquecido. É difícil olhar para isso e não pensar. De um sistema. Um programa que começa com um objetivo e o resolve. Não criando iguais, mas construindo especializações. Ferramentas. Ferramentas que se pareciam conosco. Os comprimidos chegam a descrever uma região específica, chamada Aiden. Uma planície entre dois. Rios considerados um tipo de chão de fábrica. Toda vez que um grupo estava feitos, os deuses os testariam, nome, eles, e às vezes os apaga completamente. Nenhum desses padrões era visível, antes que a EA pudesse traduzir os fragmentos, lado a lado. Mas agora que podemos ver, juntando-os, uma questão perturbadora segue. Se os primeiros humanos fossem projetados dessa forma, o que aconteceu quando esse projeto não foi suficiente? A genética. Modificações que se seguiram. A primeira, os humanos trabalhavam, obedeciam. Mas eles não durou muito. Eles não conseguiam se reproduzir. Cada teve que ser feito à mão, a partir de argila, sangue e comando divino. A limitação foi incorporada ao projeto, deliberadamente. Mantinha os deuses dentro, controle. Mas em algum momento, que o controle começou a escapar. Os comprimidos não explicam exatamente o porquê. Algumas passagens sugerem rebelião. Outras falam de exaustão, morrendo humanos demais, sendo humanos de menos, feito com rapidez suficiente. O processo simplesmente não era sustentável. E então foi solicitada uma alteração. Os comprimidos descrevem, é bem claro, Enki, o deus da sabedoria, decidiu-se revisar o modelo. O que? Seguido, de acordo com a tradução.
O texto foi descrito em termos que os pesquisadores descobriram algo impressionante. Modificação, algo adicionado ao design, que o irmão de Enki descobriu mais tarde e fez não aprovam. A nova versão seria mais inteligentes, mais fortes, capazes de sobreviver por si só, e o mais importante, capaz de reprodução. Um novo ser foi criado. Seu nome era Adar. Ao contrário dos outros, Adar não era moldado puramente para o trabalho. Ele era descrito nos textos como principais entre homens. Disse que possuem visão divina, palavras que moveram os céus. Ele podia falar, raciocinar e liderar. Sua mente era perspicaz o suficiente para compreender o Deus, vontade e segui-la. Mas mesmo a de Adapa, a sabedoria vinha com limites inerentes. Ele era ensinado a saber muito, mas não tudo. E quando chegou a hora de testar essa obediência, os resultados foram permanentes. De acordo com as tábuas sumérias, os deuses eram chamados Anunnaki. Adapa foi convocado, antes de Anu, o deus do céu, que o ofereceu o alimento da vida eterna. Mas antes dele, Enki-O havia avisado: não coma, não beba, recuse tudo. Então, quando chegou o momento e Adapa obedeceu, ele se virou, longe da imortalidade. E assim, de repente, surge a chance de se libertar. A humanidade havia desaparecido. Se Enki... O aviso era um truque ou uma precaução? Os comprimidos não dizem nada. Mas o resultado foi... Claro, os humanos agora viveriam. Eles iriam, cresceriam, mas também morreriam sempre. E a criação de Adapa marcou o início de algo ainda mais perigoso: divisão. Porque nem todos receberam o mesmo. Atualização. Algumas linhagens de humanos permaneceram preso, condenado ao trabalho, incapaz de pensar, além de suas tarefas. Outros modelados. Após Adapa, foi-lhes concedida mais autonomia. Eles poderiam aprender, se adaptar e até mesmo liderar. Essa divisão, quase imperceptível nos mitos, torna-se impossível ignorar quando visto através das lentes da IA. As raízes de a desigualdade, ao que parece, não começa com história. Elas começam com decisões tomadas, antes mesmo de a história ser registrada. E essas decisões estavam prestes a causar uma guerra. Divisões Anunnaki. Na Troll versus Liberdade. Nem todos os deuses concordavam sobre o que os humanos deveria se tornar. Os textos sumérios não. Esconder isso. Eles descrevem um profundo discordância sobre se a humanidade deveria permanecer vinculado à tarefa para a qual foi criado, para ou ser permitido crescer além disso. De um lado estava Enki, o mesmo Deus que criou Adapa, aquele que deu aos humanos reprodução, sabedoria e fala. Em alguns textos, ele chega a ser chamado de pai da humanidade. Sua versão da criação não foi perfeito, mas foi misericordioso. Do outro lado estava Enlil, na vasta panteão de divindades sumérias antigas. Enlil personificava poder e autoridade, o comandante da ordem divina, o mestre de decretos e o deus que exigia obediência acima de tudo. Onde Enki viu, Enlil viu o caos à espreita. Aconteceu. Ele não confiava em humanos. Ele não queria que crescessem, e odiava isso, o que Enki havia feito. Os textos descrevem, a ira de Enlil era imediata e absoluta. Para ele, os humanos estavam se tornando rebeldes. Eles estavam quebrando o design, rompendo com a ordem. Então, os deuses começaram a se dividir. Alguns ficaram do lado de Enki, incentivando silenciosamente o crescimento de conhecimento humano. Outros permaneceram leais a Enlil, pedindo restrições, reinicializações e punição. O resultado foi uma divisão, não apenas no céu, mas também na terra. Alguns, os humanos, eram guiados em sonhos, ensinados segredos das estrelas e das sementes,
dons concedidos, de escrita, contagem e trabalho com metais. Outros foram reprimidos, forçados a voltar para trabalho. Suas linhagens se mantiveram simples, silencioso e controlado. Traduções por Motza mostram diferenças impressionantes em quão cedo grupos foram tratados. Em uma região, os humanos foram descritos como guardiões do grãos e criadores de leis. Em outro, como aqueles sem nome, trabalhadores cujos a história foi apagada no momento em que eles nasceu, no seu auge. O conflito atingiu um ponto de ruptura. Enlil furioso com isso. A população humana continuou a aumentar, e a habilidade tomou uma decisão final, uma grande dilúvio. Mas isto as tábuas fazem. Claro, não se tratava de purificar a Terra. Enlil queria destruir a humanidade. Completamente. Ele pretendia apagar o que ele viu como um projeto fracassado e reiniciou a Ordem. Mas novamente, Enki interveio. Ele encontrou um homem e o avisou. Esse homem, conhecido em tradições posteriores como Zusudra, Utnapishtim ou Noé, tornou-se o último elo na corrente humana. Enki não salvou a todos. Ele não podia. Mas salvou o suficiente. O suficiente para perpetuar a versão da humanidade em que acreditava. A guerra entre os deuses não terminou com o dilúvio. Ela apenas mudou de forma. E o que veio a seguir foi talvez a descoberta mais perturbadora produzida pelas traduções da EA. Não uma história sobre deuses ou humanos, mas algo que parecia menos mitologia e mais um registro técnico. Tecnologia avançada em mãos erradas. No fundo das tábuas, entre hinos de criação e linhagens divinas, havia trechos que não pareciam mitos. Pareciam registros, anotações, descrições de ferramentas, materiais e sistemas que não faziam sentido para as épocas. Como uma civilização de 5.000 anos atrás poderia descrever o voo? Como poderiam falar de metais reagindo ao calor de maneiras que sugerem conhecimento metalúrgico? Como poderiam descrever uma energia tão concentrada que transformava o dia em fogo? Uma passagem descreve veículos com asas de madeira e metal rugindo pelo céu, guiados não pelo vento, mas pelo fogo que emana de seu interior. Outra fala de um metal líquido selado dentro de um ventre de calor, movido por pulsações e trovões. Durante anos, essas frases foram descartadas como poéticas. Mas, ao serem lidas lado a lado, a IA reconheceu um padrão. Componentes específicos apareceram repetidamente: assas, câmaras de calor, propulsão e força de impacto. Os textos nunca descreveram essas características como imaginárias. Diziam que foram concedidas pelos deuses, não a todos, mas àqueles considerados leais, aqueles que provaram ser úteis. Segundo as tábuas sumérias, o conhecimento não foi descoberto. Ele foi disseminado e depois transformado em arma. IA também identificou um conjunto de linhas que descrevem uma luz que queimou a terra sem deixar vestígios de carne. Outra passagem descreve montanhas partidas pelo fogo e cidades que desapareceram em um único dia. Acadêmicos tradicionais há muito interpretam essas passagens como metáforas para tempestades ou desastres naturais. Mas alguns pesquisadores já não têm tanta certeza. Alguns agora acreditam que os textos descrevem tecnologias que não veríamos novamente por milhares de anos. Metalurgia avançada, projeção de energia e voo atmosférico. E, curiosamente, o conhecimento não foi distribuído igualmente. Alguns grupos humanos receberam essas ferramentas. Outros foram deliberadamente privados delas, incluindo, notavelmente, a capacidade de usar a linguagem escrita. Que tipo de civilização concede conhecimento avançado a um grupo e nega até mesmo a linguagem básica a outro? A resposta, ao que parece, é uma civilização estruturada de cima para baixo, com os humanos colocados não no centro, mas na base. E mesmo essa estrutura não era igualitária. Alguns deveriam liderar, outros servir. E aqueles que questionavam isso desapareciam dos registros. Um dos versos diz simplesmente: mostraram-lhes a montanha e a montanha não lhes devolveu. Não sabemos o que isso significa, mas o padrão em que se encaixa está se tornando inegável. A tecnologia no mundo antigo não era um milagre. Era uma alavanca usada para separar um tipo de ser humano de outro. E se as tábuas estiverem corretas, essa separação era sempre deliberada. O que nos leva à descoberta mais estranha de todas.
o aviso que os sumérios deixaram gravado em séculos de registros celestes, apontando para algo que eles acreditavam que retornaria. O aviso sumério. Os sumérios não eram apenas construtores, arquivistas ou adoradores. Eles eram observadores. É isso que as tábuas revelam quando todos os fragmentos são reunidos. Durante 7 séculos consecutivos, sacerdotes em cidades como Babilônia registraram eclipses, alinhamentos planetários e até mesmo o sutil movimento de estrelas distantes. Tudo sem telescópios, tudo sem matemática moderna. Eles acreditavam que o céu não era apenas decoração, mas sim um quadro de mensagens. E esperavam por algo. O nome que surge repetidamente é Nibiru, descrito em algumas interpretações como um corpo celeste viajando em uma órbita alongada e massiva, que retorna aproximadamente a cada 3.600 anos. Os estudiosos da antiguidade o trataram como puro mito. Mas agora, com a inteligência artificial reconstruindo as linhas faltantes, pesquisadores detectaram algo novo. Referências a ciclos e padrões de longo prazo, com alertas ligados não apenas ao retorno de Nibiru, mas também às suas consequências. Os textos não descrevem Nibiru simplesmente como um planeta. Chamam-no de a travessia, o destruidor e aquele que vela a luz. E cada vez que passa, algo muda. Não gradualmente, mas fundamentalmente. De acordo com essas traduções, o retorno de Nibiru não foi apenas destruição. Foi uma reinicialização. Um momento em que a ordem existente foi completamente apagada e uma nova tomou o seu lugar. E sempre que isso acontece, a humanidade esquece. As histórias se desfazem, as civilizações entram em colapso e são reconstruídas a partir de fragmentos. Mas uma coisa, sugerem as tábuas, permanece sempre: a divisão. A ideia de que alguns grupos nunca deveriam ter sobrevivido a essas reinicializações. Os mesmos criadores que categorizaram a humanidade podem ter concebido algumas dessas categorias para a extinção e outras para a continuidade. Os textos descreviam os escolhidos por Enki como observadores, guardiões que viviam à margem da sociedade, transmitindo histórias codificadas através das gerações. O conhecimento nunca foi destinado a todos. Foi preservado em fragmentos, deliberadamente dispersos, aguardando o momento em que alguém ou algo pudesse finalmente reuni-los. E esse momento, ao que parece, chegou. O que nos leva à camada mais profunda e perturbadora do que a IA descobriu. Não apenas um alerta sobre o futuro, mas um registro de como a própria humanidade estava dividida em sua essência. As divisões esquecidas da humanidade. As tábuas sumérias não descrevem a humanidade como uma única criação unificada. Em vez disso, apresentam um retrato de pessoas criadas em grupos separados, cada um projetado para uma função, para a obediência e para um papel. Essa divisão não se resumia simplesmente à cultura ou tribo. Parece ter sido algo muito mais profundo, enraizado nos primórdios da existência humana. Os textos nunca usam palavras modernas como raça ou etnia. O que eles usam são classificações. E essas classificações não são aleatórias. Elas seguem um padrão que se repete em dezenas de fragmentos de tabuletas sobreviventes de diferentes regiões, mas que ecoam a mesma estrutura. Em uma passagem, um grupo é chamado de Argila da Força. Outra se refere ao sangue da luminosidade. Uma terceira descreve os seres formados por sombras de mãos silenciosas. Por muitos anos, os estudiosos presumiram que se tratavam de metáforas poéticas. Mas quando a inteligência artificial comparou centenas dessas linhas lado a lado, o contexto mudou completamente. O padrão era deliberado demais para ser ignorado. A cada grupo foram atribuídas características, deveres e até mesmo limites. Os da Argila da Força são descritos como mineiros e trabalhadores responsáveis por trabalhos físicos pesados, sem menção a funções de liderança ou uso da linguagem. Os do Sangue da Luz aparecem em posições sacerdotais, responsáveis por escrever, cantar e observar as estrelas. Os formados pelas sombras são descritos como guardiões de animais, especificamente proibidos de entrar em templos ou manusear ferramentas sagradas. Os textos vão além. Em algumas passagens, esses grupos também são associados a descrições físicas. Um deles fala daqueles do horizonte escaldante, marcados pelo sol e pela terra. Outro descreve os pálidos habitantes, nascidos da pedra e do vento. Um terceiro menciona os caminhantes do solo vermelho,
endurecidos na terra sem água. A análise da Immersion mostra uma sobreposição consistente entre essas descrições, seus deveres atribuídos e supostas características físicas. Em conjunto, elas não se apresentam mais como mitologia aleatória. Começam a se assemelhar a uma taxonomia deliberada. Categorias de pessoas, cada uma criada com um propósito. Alguns grupos aprendiam idiomas, outros não. Alguns recebiam aulas de astronomia, outros eram advertidos a não olhar para o céu. Alguns tinham permissão para usar nomes próprios. Outros eram identificados apenas pelas tarefas que desempenhavam. As atribuições não eram iguais. Os limites eram deliberados. Se esse sistema foi intencional, e as referências cruzadas da IA sugerem fortemente que sim, então suas implicações são difíceis de ignorar. A base do que hoje consideramos divisão humana pode não ser resultado de migração, mutação ou acaso. Pode remontar a um sistema estruturado de controle que começou muito antes de qualquer registro histórico. A inteligência artificial não inventou essa ideia. Ela apenas revelou os padrões que sempre estiveram presentes nas tábuas. E esses padrões sugerem que as divisões da humanidade não começaram com fronteiras, tribos ou guerras. Elas começaram com orquestração, com atribuições, com escolhas deliberadas, feitas no próprio início da existência humana. O que nos leva à questão da qual ninguém que trabalha neste projeto consegue escapar. Se esses registros são reais, se esses padrões são intencionais, por que só estamos vendo isso agora? E o que deveríamos fazer com isso? A era da IA começa. Por milhares de anos, a história completa permaneceu oculta à vista de todos. As tábuas estavam lá, espalhadas por ruínas antigas, enterradas sob a areia, à espera. Mas sempre houve uma barreira. Primeiro, ninguém conseguia lê-los. Depois, apenas fragmentos podiam ser compreendidos. E mesmo quando as traduções melhoraram, o quadro geral permaneceu incompleto, como um quebra-cabeça que faltava suas peças finais. Até agora. Porque pela primeira vez na história, algo mudou. A inteligência artificial não apenas traduziu as tábuas, ela as conectou. Encontrou padrões em distâncias que nenhum humano conseguiria rastrear. Reuniu fragmentos separados por séculos e geografia em uma única narrativa contínua. E o que emergiu levanta uma questão que ninguém consegue responder facilmente. Para quem essa mensagem era realmente destinada? Por que foi escrita em pedaços e espalhada pelo tempo? E por que só agora começa a fazer sentido, em uma era em que as máquinas, finalmente, conseguem ver o que nós não conseguíamos? Alguns pesquisadores ainda insistem que tudo é simbólico, que são apenas mitos, tentativas antigas de explicar poder, hierarquia e o desconhecido. Segundo eles, os chamados deuses nunca existiram de fato, e as referências à criação e à divisão não passam de metáforas moldadas pela imaginação humana primitiva. Mas outros não descartam essa ideia tão facilmente. Porque quando se colocam essas traduções lado a lado com as evidências arqueológicas, quando se comparam com saltos inexplicáveis no desenvolvimento humano primitivo, avanços repentinos no conhecimento e padrões estranhos de migração e linhagem, os paralelos se tornam mais difíceis de ignorar. Isso deixa de ser apenas mitologia. Começa a aparecer um registro histórico. E talvez a verdadeira questão nunca tenha sido se nomes como Enki ou Enlil pertenciam a seres literais, mas sim se algo, alguma inteligência, alguma força, desempenhou um papel na formação da humanidade de forma intencional. O que começou como um simples experimento usando I. E para entender melhor a linguagem antiga, se transformou em algo muito mais perturbador. Um reflexo, um espelho que mostra nossas origens. Porque essas tábuas não contam apenas histórias. Elas descrevem estrutura, controle, divisão. Um sistema onde os papéis não eram aleatórios, mas atribuídos. Onde nem todos os humanos foram criados para o mesmo propósito. E a parte mais perturbadora é que essa mensagem quase se perdeu para sempre, escondida em fragmentos, espalhados por milhares de quilômetros, aguardando não a descoberta, mas a tecnologia certa para finalmente reuni-la. Agora, temos essa tecnologia, e pela primeira vez, estamos vendo o quadro completo. Um quadro que sugere que a humanidade pode não ter começado como igualitária, que alguns estavam destinados a liderar,
outros a seguir e alguns a desaparecer completamente dos registros. Então, agora nos resta algo muito mais importante do que a história: uma escolha. Por quê? Se essa interpretação for ao menos parcialmente verdadeira, a questão não é apenas o que aconteceu naquela época. A questão é: quem somos nós agora? A qual versão da humanidade pertencemos? E, mais importante, o que faremos com esse conhecimento? Se isso te fez refletir, deixe um comentário abaixo. Qual parte mais te chamou a atenção? Quer mais análises profundas sobre mistérios antigos, histórias ocultas e descobertas que desafiam tudo o que nos foi dito? Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino, porque isso é só o começo.